Renascença, Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, 106.0. Muito bom dia, bom fim de semana, e porque é sexta-feira, é dia de Visto de Fora, e por isso mesmo cumprimento já os meus queridos amigos Begonha Inigas, Olivier Bonamici e também o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Vamos lá então a este delicioso momento do fim de semana. Bom dia. Olá, bom dia. Bom, esperemos que as tuas expectativas não saiam frustradas, Paulino, mas bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Olivier, bonjour. Buongiorno. Begonha, buenos dias. Buenos dias no ou caso bons da dias. No Bons caso, dias no em caso da galego. Begonha, é importante assinalar que se calhar é uma saudação em risco de ficar desatualizada, porque o castelhano pode deixar de ser a principal língua em Espanha, não é? Pelo menos em algumas partes do país. Por isso eu dizia bons dias. Não me digas Bons que vão dias adotar em o galego. português e o português, não? Mas o que é que se passa, afinal? Pois o que se pasa é algo moito simples, que en España se están a negociar, que é algo parecido a Portugal, o orçamento, non é? En Portugal aprobouse na Generalidade, en España ainda non, e o Pedro Sánchez ten minoría e precisa do apoio dos cataláes, dos nacionalistas de Cataluña, independentistas, e tamén dos vascos. E os nacionalistas cataláes, os independentistas, lle dixeran que queren mesmo que nas comunidades autónomas con lingua propia, é dizer, con unha lingua como é o caso da Galiza, do País Vasco, da Cataluña e de Valencia, esa lingua propia pase por cima do español e que nas aulas só se posa dar as diferentes disciplinas nesa lingua. Que acontece? Até o momento, eu falo do caso da Galiza, que coñezo moito, moito ben, non houve o mínimo problema en España nas comunidades autónomas, porque así o ditamina a Constitución española de dar as aulas, nese caso destas comunidades con lingua propia, en español ou, por exemplo, no caso da Galiza, en galego. E até, eu coñezo moito ben a Xunta da Galiza, que teño traballado na Xunta da Galiza, no goberno autónomo, podes escrever indistintamente en español ou en galego, até normalmente se escreve máis en galego, mas ninguén impoe a ninguén, porque así o dice a Constitución. Mas isto é máis unha cedencia do Pedro Sánchez aos independentistas da Cataluña para que se possa aprovar o orçamento. Sim, por este andar, Olivier, quando formos à Catalunha, enfim, já não nos vamos desenvencilhar em espanhol, tem mesmo de ser em catalão. Sim, vai ser mesmo assim. Se tu me permites, vou vestir a pele do Miguel Coelho, porque vou fazer uma pergunta a Begonha. Que cara, Olivier. Que é um exemplo, vamos tomar um exemplo concreto para eu perceber bem. O exemplo da Catalunha. Qual é a escola, numa escola pública da Catalunha, qual é a língua número 1, a língua catalã? Uma escola pública número 1. Sí, mas agora non é que sexa a lingua número 1. A Constitución española o que permite que se empreguen, como xa expliquei, as dúas linguas. Só que agora, con o fenómeno independentista, está a dominar máis a lingua da Cataluña, xa se pode dar as aulas en catalán, mas há unha coisa moito curiosa, e é que os gobernantes independentistas maioritariamente teñen os seus fillos en escolas privadas nas que o español é a lingua principal. É dizer, eles ditaminan isto porque fica moito ben no papel, mas depois non facen iso na súa casa. Não respondeste a minha pergunta, portanto vamos lá. Sou galega. Não, tu não respondeste. Sou galega. Não, mas não é isso. Eu quero perceber. Ok, vamos lá novamente um exemplo da Catalunha, uma escola pública. A língua, existem aulas em catalão, que é a primeira língua, e que estaria na segunda língua, como é que isso funciona? Explica-me lá. Calma, como diría un bon portugués, Olivier. Calma, que eu sou xa quase portuguesa. Expliquei perfeitamente esa hipótese de dar as aulas nas dúas linguas. E o que acontece na actualidade é que xa, pela influencia do independentismo, a maioría das escolas públicas están a dar prácticamente todas as disciplinas xa en catalán. Xa están, portanto, non sei, isto é un tema político, un tema de querer impor isto xa no papel mesmo, no papel. Bem, em Espanha usamos a mascarilha, na Catalunha a mascareta, aqui a máscara, e vamos avançar, porque recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios, e temos sempre espaço aos temas europeus. Euronet Plus. E ficámos a conhecer ontem as previsões económicas de Bruxelas. No caso de Portugal até foram um pouco mais favoráveis do que as anteriores, mas o panorama à escala europeia é de facto de recessão histórica na generalidade dos países, e a segunda vaga da pandemia, Olivier, veio acabar com a esperança de que, no fundo, a economia pudesse levantar a cabeça ainda este ano.
Sim, eu fiquei surpreendido, para quem tivesse dúvidas sobre isto, parece a notícia do século, portanto, a segunda vaga da pandemia veio acabar com a esperança que a economia pudesse levantar a cabeça ainda este ano, mas havia quem pensava o contrário. Eu fico um pouco surpreendido com isto, mas tudo bem. E depois, o que é muito grave, tendo em conta os estragos desta segunda vaga, é que o plano de recuperação económica que foi adotado não era o mais correto que é hoje em dia, porque na altura a Itália era o país mais prejudicado e hoje em dia a Espanha, por exemplo, no que diz respeito, falo dos números do PIB, portanto, foi a Itália na primeira vaga e se calhar lá está, a Itália precisava de mais dinheiro do que os outros, só que agora pergunto eu, mas este plano que foi adotado já está adaptado à situação atual, porque a situação atual seria a Espanha o país mais prejudicado. Eu não gosto da competição dos países prejudicados. Não? Sim, mas pode ser necessário reavaliar aquilo que foi a distribuição das ajudas. Por isto é muito complicado. Sí, é mesmo complicado. Por certo, eu acho que o que aconteceu ao momento foi unha brincadeira de Olivier. Olivier está sempre a brincar, isto é mesmo, en fin, o directo é así, non é? Mas pronto, isto que aconteceu, isto que está a acontecer en España era previsível tamén, porque somos un país, como acontece en Portugal, atenção, muito dependente do turismo. Daí que Espanha seja o país que registra a pior situação A pior, económica. porque eu precisamente estes días, vou confesar cá unha coisa nestes microfones, teño viaxado por primeira vez de avião a España, para ver a miña mai, 2 días teño estado en España até a Galiza e teño visto estes días como é que están as coisas en España e precisamente estabas a falar moito disto, moito mesmo disto, porque está, claro, é que está prácticamente todo fechado, xa, é dizer, económicamente, primeiro, estes no verao subiu un bocadiño o fluxo turístico en España, mas non tanto como en Portugal, atenção, porque en España, que temos moitísimos millóns de turistas por ano, este verao só chegaran 7 millóns de turistas a España. Portanto, a queda foi brutal. A queda en Portugal foi tipo 50-60%, no caso de España foi do 70%, se englobamos toda a temporada do verao. Portanto, económicamente normal esta queda do 12,5% do PIB, mas para mí o principal problema agora é o que vai acontecer depois, porque o que teño visto estes días en Santiago de Compostela é, de verdade, para xorar. Unha cidade, porque unha cidade con tanta vida como Santiago, tan cultural, con tanto estudante, tanto peregrino en vésperas do século XXI, ver todo fechado, atenção, na Galiza, desde hoxe a meia-noite, pronto xa a mañá, vanse fechar durante os próximos tempos en toda a Galiza os restaurantes e café, como está a acontecer na França. Temos o recoller obrigatorio, mas era inicialmente a partir das 11 da noite, vai ser a partir das 10. Portanto, é unha coisa ver as ruas totalmente vacías, os comércios vacíos. Sim, é um confinamento rigoroso. É um confinamento mesmo. Em França também já se iniciou esta fase, Olivier? A situação em França é o seguinte, claro, a gravidade da pandemia, tudo ok, mas que eu acho interessante, e vocês sabem das notícias, portanto não estou aqui para isso, para repetir o que já ouviram, que é o que é interessante no caso francês, é que não há tantas exceções, vamos falar do caso português em breve, mas há tantas exceções para sair de casa, que afinal tu vês muita gente fora de casa. Muita gente mesmo. E o governo está-se a perceber que esta situação começa a ser grave, que é o tal confinamento, é ou não um confinamento, quando tu vês na rua, claro, menos pessoas do que habitual, mas continua a haver muito movimento. E por isso há 2 medidas que estão a ser estudadas, mas não é só em França, a nível europeu. E a Grécia fez isto, que é o fecho das escolas. Sim, aliás, a Grécia tem uma restrição tão elevada que só permite a saída de casa se receber um SMS a autorizar. Mas neste momento já estão a falar em França, portanto as escolas continuam abertas, mas já estão a dizer, se continuar assim, se calhar as escolas vão ficar fechadas, que já acontece em algum país. E o segundo ponto, se me permites, isto na Europa está a ser cada vez mais estudado na Itália, em França, há propostas assim, que é o isolamento apenas e só das pessoas mais vulneráveis. O que, do ponto de vista ético, é muito complicado, mas
já é um debate que existe. E sabemos que quando há um debate que existe, às vezes esse debate transforma-se em medidas. Mas tu dices que na França están a sair as persoas á rúa e todo iso. Eu, por exemplo, estou a ver que en España non. En España é verdade que as persoas, os políticos se perseveran que ese confinamento tan brutal que houve en España de non permitir as crianzas durante máis de 3 meses, que é incrível non poder sair á rúa e todo iso, ficar todas as persoas mesmo fechadas en casa non foi bon, tan exagerado. Entón, estáse a tentar controlar iso, mas realmente as persoas teñen tanto medo, é o que eu percibín estes días, porque non tens máis do que pisar o aeroporto de Madrid-Barajas para ver o aeroporto de Santiago de Compostela, para ver realmente o que ver os cafés totalmente fechados. E outra coisa, dixías que na França as persoas están a sair igual. Eu vexo que en España o que non teña esa estas excesoes. No caso de España, neste preciso momento, eu vexo que as persoas están moito preocupadas, moito concienciadas, e há outro problema para min que principal neste momento e que é fundamental, é o tema das depresoes, o tema anímico, porque as persoas, e falo dos españois, que somos unhas persoas moito animosas e moito optimistas normalmente, há unha depressão coletiva. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse que os franceses saíam na mesma. Eu nunca disse isto. O mesmo acontece aqui em Espanha, que é exatamente a mesma coisa. A partir do momento em que as escolas estão abertas, a partir do momento em que a indústria fica aberta, que é o caso aqui em Espanha, claro, em França, ou seja, ao contrário da primavera, a indústria em Espanha estava fechada. As pessoas têm de continuar a sair. Exatamente. En España depende das comunidades autónomas. Por exemplo, nas Asturias já se fechou e tamén indústrias que non son fundamentais. Mas estou a dizer que a questão, a partir do momento em que a atividade económica ela se mantém, as escolas estão abertas, as pessoas continuam a sair um pouco. E o confinamento não tem o mesmo impacto, claro que sim. E exatamente, e é por isso que a Grécia toma esta medida e que há outros países que estão a equacionar o isolamento dos mais velhos e dos mais pessoas de risco. Sim, sendo que nestes pacotes de medidas que estamos a ver serem implementados pela Europa, alguns países já só permitem inclusive o comércio de produtos considerados essenciais, até nos supermercados. E há um debate curioso, Olivier, sobre quais são os bens considerados essenciais. Por exemplo, os livros são ou não essenciais? Foi um grande debate que houve em França. A França decidiu fechar as livrarias, mas depois o Jumbo, o equivalente do Jumbo, o Auchan neste caso, a FNAC e tudo isso tiveram que fechar também eles a parte cultural. Porque os livrarias... Para não haver concorrência desleal, sim, claro. Porque dizem, porque é que nós fechamos e o Jumbo, o Auchan pode vender livros. Agora, há um país, na Europa, isto é cheia, na Europa, não, mas um país que é a Bélgica, que disse, sim, as livrarias são essenciais. Trata-se da saúde mental das pessoas. Foi um acto, eu acho, muito forte, porque eles diziam, mas espera aí, nós para já não vamos dar a prenda à Amazon ou este tipo de empresas novamente. E depois eles consideram que... Mas há uma nova moda que é extraordinária na Europa, e por acaso eu fiz isto em Almada no primeiro confinamento, que é o novo movimento, que é o Click and Collect. Ou seja, o Click and Collect, eu fiz isto com a festa de anos da minha filha, em março, e eu liguei para a loja de velas, não sei o quê, liguei para a senhora, disse, olha, eu quero estas velas para a minha filha. Ela disse, sim, claro, a que horas você vem buscar a vela? Diz, às 14h45, que é o chamado Click and Collect. Tu falas diretamente com uma loja e tu vais buscar depois a mercadoria. Ora, em relação aos livros, isto na Europa, o Click and Collect, eu acho que isto vai ser uma nova forma de negócio que vai acontecer na Europa. Mudou todo. A pandemia mudou todo, mudou a nosa maneira de asir ante tudo, a nosa maneira de comprar. Mais do que nunca se está a comprar pela internet, as lojas tradicionais teñense de reinventar e cada un de nós, se agora falamos dos nosos casos, tu estás a falar deste, mas eu, por exemplo, compro moito máis agora por internet do que compraba. Eu non voltei a unha loxa física a me comprar, por exemplo, un vestido, e estou a ver que a compra por internet, si compras en determinadas loxas de confianza con un bon servizo e que non están a brincar contigo, é realmente moito bon e é práctico e é seguro. Por iso que todo mudou e isto parece que é para ficar. Bem, nos parecia, Olivier, que aquele vestido dela hoje estava largo demais, não achaste? Não. Bom, mas gostava também de ouvi-lo sobre os Estados Unidos, porque a Europa também aguarda com expectativa, não é? O desfecho das eleições americanas, parece que a vitória já não vai escapar ao democrata Joe Biden. É uma boa notícia para a Europa, Olivier, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas também tem que ter cuidado, porque por duas razões. Primeiro, porque Trump
fez estragos na sua relação com a União Europeia. E vai ser complicado reatar estas relações mesmo com Biden. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é porque Trump perde as eleições que o trumpismo morreu. Portanto, já vimos que é tudo, exceto a eleição há 4 anos, um acidente da história. Mesmo que ele perca, ele representa metade da população americana e Biden vai ter que lidar com isto. Não é? Biden, a partir de, se ganhar as eleições, não vai ser o presidente dos democratas, vai ser o presidente de todos os americanos. E há um outro ponto que eu acho que pode ser preocupante para a União Europeia, que é quando houve as sondagens sobre as intenções de voto, porque é que as pessoas votaram Biden, porque votaram Trump. Primeira ideia para Biden, a pandemia. Primeira preocupação do eleitorado democrata. Primeira preocupação para o eleitorado de Trump, a economia. E, no que diz respeito à economia, voltando à tua pergunta sobre a Europa, a União Europeia não pode pensar que em relação ao Facebook, Google e companhia, por exemplo, que é um dos combates da União Europeia, Biden vai facilitar. Nada disto. Sabemos que entre a Silicon Valley e o Partido Democrata é uma grande história de amor. Portanto, não será simples, mas será melhor, será mais simples do que com Trump. Sem dúvida, é muito melhor para nós, europeus, para o mundo, porque as relações mundiais é que tudo o que fez em 4 anos, eu diria, tudo o que desfez o Donald Trump em 4 anos nas relações, nos organismos internacionais, não é? As relações transatlânticas também, as relações com a Europa. Portanto, como bem explicava Olivier, neste caso, ainda, e parece, e oxalá, que o Biden finalmente possa chegar à Casa Branca, mas as relações com a Europa ficaram tão fragilizadas que vai ser difícil, vai ser voltar, retomar. E nos Estados Unidos, como dizia Olivier, há tanta polarização, tanta divisão entre uns Estados Unidos, outros Estados Unidos. Sim, e temos de ver o que é que acontece, mesmo que Biden ganhe, tendo em conta as acusações de fraude por parte de Trump, o que é que pode suceder. É o que ia explicar. Primeiro, a ver que o que acontece, porque parece claro que ele vai ganhar, é dizer, vai ter esses como se diz? Delegados. Ao colégio eleitoral. Sim, os delegados, que vai ter esses 170 e tal, não é? Que precisa de 170. 270, mas parece que vai ter 270 e tal. Mas não é só isso. É que, no caso de o Trump ter de aceitar a derrota, ainda faltam 7 meses do Trump na Casa Branca até o Biden, no caso de que possa ser isto assim, tomar posse. Portanto, 7 não, 2. É 20 de janeiro que a posse é conferida. Estamos em novembro, dezembro, janeiro. 2 meses e meio. Está bem. Pois nestes 2 meses, eu penso que ainda pode acontecer muita coisa. É dizer, o Trump é um perigo. E uma das coisas que mais estava a comentar em Espanha estes dias, do outro lado da fronteira, é precisamente que tenha mais de 8.000, atenção, tenha mais de 8.000 advogados, o Trump, precisamente contratados nos diferentes estados dos Estados Unidos, porque Estados Unidos é federal, para tentar os resultados impor, por medio de demandas judiciais e demais, impor que esses resultados não são mesmo fiáveis. Olivia, só para rematar este tema. Sim, só para rematar, o que aconteceu com Trump, mesmo que ele perder a eleição, também é a prova que as elites, para mim, sempre pensei isto, não ouvem muitas vezes o povo. Não significa que o justifique, cada um terá a sua justificação de votar Trump, mas isso faz-me lembrar um pouco o que aconteceu em França com Le Pen, que era non-stop o desprezo das elites, desprezo total para o povo. Ora, tu podes discordar da opinião de quem vota Trump ou de quem vota Le Pen, mas cuidado com o desprezo. Porque se os povos, as elites intelectuais, desprezem estas pessoas, o que acontece é muitas vezes o voto aumenta. E foi exatamente isso que aconteceu com Trump. Mas no caso do Trump, há outra coisa muito importante para nós europeus, são os populismos na Europa. Se o Trump finalmente perder e chegar o Biden à Casa Branca, isto vai ser como uma perca de peso dos populismos na Europa. Portanto, é importante que o Biden chegue à Casa Branca. Muito bem, são 10h40, estamos no Visto de Fora. Recordo que é uma parceria entre a Renascença e a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Bom, e por cá estamos a caminho de novo estado de emergência, deve ser aplicado a partir da próxima segunda-feira, isto depois de há apenas 2 dias ter entrado em vigor o dever de recolhimento domiciliário em 121 concelhos. Tem conseguido acompanhar e explicar aos vossos leitores e ouvintes estas minúcias das várias medidas que vão sendo adotadas em Portugal, Begonha?
Sí, eu teño feito e teño conseguido que me façan caso, porque O que é realmente que dizes? en Que Portugal España... está ou não confinado? Não, explico que não está confinado, que Porque eu já tenho lido notícias em jornais espanhóis a dizer que Portugal está mas em confinamento. mira, o que eu asinei, que eu falo tamén ou de un confinamento a portuguesa, ou de un confinamento, o deber cívico de confinamento, e entón pregúntame, por exemplo, Carlos Herrera, no outro día na miña radio, que é isto do deber cívico de confinamento aos meus colegas da cadena Copa? Entonces eu explico. É o que explica o Antonio Costa, que cada cual ten de ser responsável por sair o menos posible, mas há tantas exceções. Entón as persoas depois fican un bocado, eu penso que nas súas casas e nos seus carros, a dizer, mas isto que é? É dizer, isto en España sería impensável, non é? Dizer, tipo, non, mas teñen de ser responsáveis e teñen de ficar... Entón, é difícil porque há persoas, e a través de ascencias tamén publicouse moito en España, en xornais, é tipo confinamento, Portugal confinado, Portugal... Vamos concluir que os portugueses são mais responsáveis que os espanhóis, Olivia. Ai, non sei. Eu também disse que não estava confinado. Houve o mesmo tipo de erros, lembram-se, há uns meses, em França também, na comunicação A propósito de Lisboa. A propósito de Lisboa, tive que dizer não está confinado e tive que explicar que, de facto, Portugal deve ser um dos raros países da Europa, neste momento, onde não há nem confinamento, nem recolher obrigatório. Não, eu não estou a ver um outro país. No caso, recolher obrigatório, por Vai enquanto. haver, Não é? não, estou a dizer neste momento, Sim, claro. neste momento. E quando expliquei a outras pessoas o que é que uma pessoa podia fazer, nem quiseram acreditar, porque afinal, É verdade. Afinal, não estou a ver o que é que isto mudou no espaço nas últimas semanas. Como diz a Begonha muito bem, esta questão de dever cívico, também, pronto, o dever cívico é uma coisa contigo próprio, dizer, ok, pronto, tem que voltar para casa, tem que ir para casa, mas sabemos como é que todo a gente funciona, e não é só em Portugal, no mundo inteiro. Entre o dever cívico e a obrigação de ficar em casa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu cada vez gosto máis deste país. Porque realmente, de verdade, é dizer, isto de que un primeiro ministro impoña isto do deber cívico, é dizer, iso é que isto só acontece aquí. Oliver, só acontece O aquí. que não quer dizer, e essa é a face mais negativa, é que a situação da pandemia seja melhor aqui. Non, neste momento non é nada, e é o que menos gosto neste momento, ter de explicar, non é o crecimento dos mortos, das vítimas. Para mí o tema das hospitalizações, dos internamentos, de como é que están os hospitais, isto é mesmo preocupante, por iso é que temos de avanzar para máis medidas, para o estado de emerxencia, e para mí é unha coisa, colegas, moito tamén preocupante, que estou a ver que está a acontecer como en España. É dizer, o Antonio Costa, na entrevista de hoxe de mañá en Antena 1, xa deu a entender que o estado de emerxencia é para ficar. E iso pareceme moito parecido de España, onde xa o Parlamento aprobou pelo menos 4 meses de estado de emerxencia e depois, de aquí a 4 meses, vótase se aínda continua até maio. Muito bem, vamos avançar. Está na hora do Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Este é aquele momento do Visto de Fora em que a Begonha e o Olivier exibem os seus largos conhecimentos da língua portuguesa, não é? E não sei se por receio do confinamento, mas o Olivier creio que se antecipou e já foi ao Baeta, ou estou enganado? Já foi o quê? Ao Baeta? Ao quê? Ao Baeta. Baeta. Tomar banho? Não. Não. Isso espero que sim também. É dizer, por receio ao Mas não excepcionalmente. confinamento, já foi ao Espero que seja uma rotina Baeta. mais Ao frequente. Baeta é dizer, como nos van confinar, Olivier, tú, vamos deducir, Já foi ao Baeta. Por causa do confinamento, é isso? Porque, Eventualmente. Então, xa foste que a facer todo o que tiñas de facer, xa foste... Não. Xa Um foste pouco mais de esforço, un pouco máis de esforzo. mas despachem-se que o relógio está a contar. Mas é que... É. Olivier... Já fui ao Baeta, já fui a cortar o cabelo. Muito bem, acertou, sim. Olivier. Não, Begonha, mérito nenhum, foi o Rui Glória que me fez sinal. Então, no outro día, o noso, unha Estão salva de palmas mancomunados. para o noso Rui Glória. Sim, Não, não, ele no deve outro dia- afastar definitivamente. Eu No não tenho outro não día pode ser, tá? axudoume Eu não a tenho mim mérito. Não, e ninguém- hoxe te axuda a Não, ti. ninguém adivinhou. A Isto resposta não foi a minha resposta. Eu tenho que ser honesto. Não É um vale a pena. desfecho infeliz Então, para ir este ao concurso. Olha, tão- pois eu recoñezo que sí que estive no cabeleireiro, na miña cabeleireira. Facía Já como preparando cinco, um facía eventual 5 confinamento. meses que non ia
e estive no outro dia. Muito Ainda bem, que então não já se foram note ao Baeta. muito. É uma expressão que é muito utilizada, sobretudo na região de Lisboa. Já fui, ela disse, ela chegou de manhã, E ela tu disse que eu estava também linda. foste. E tu Também. também Ela disse que estava foste. lindo. Tu também Bom, foste. isso aí é questionável, mas Tu também vamos avançar, foste. vamos avançar. Índice de Tugalidade. Porque temos ainda, como sempre, de ouvir os vossos positivos e negativos da semana. Vamos começar com a Begonha, como é habitual, e com o negativo? O negativo ten a ver con algo que eu xa expliquei antes, e é ver os aeroportos totalmente parados. Ver o aeroporto de Lisboa como vin, ver o aeroporto Barajas, Madrid-Barajas, que sempre está sello, que é enorme, sello de xente, con cafés fechados, sin ritmo niñún, as persoas con as máscaras, todos a lavar as maus, todo con seguranza, con os avisos de seguranza, de distancia, e depois o aeroporto de Santiago de Compostela igual, unha terminal totalmente nova, un aeroporto totalmente novo para ser internacional e totalmente parado en vésperas do Xacobeo 21. Isto é a pandemia e a pandemia, por enquanto, vai ficar. És daquelas pessoas que têm saudades de refeições a bordo dos aviões, não me digas. Non, mas eu teño saudades de viaxar. Eu adoro viaxar e ir de un lado para outro. Os correspondentes temos sempre de viaxar moito, de tomar o pulso ao país, e isto está a ser moito, moito triste, realmente. Muito bem. Vamos, Olivia, ao teu negativo? O negativo da semana tem a ver para mim com o aumento da pobreza e, bom, eu não vou com os números, porque para mim os números não refletem às vezes a humanidade, e esta semana, um caso concreto, tive 2 casos, mas vou falar apenas de um, que vou falar, vamos imaginar, vou mudar o nome, vou chamar a pessoa Catarina, estava com um amigo desta Catarina e perguntei como é que tens notícia da Catarina, e a Catarina perdeu o seu emprego, e sabia que já não ganhava bem, e o que é que ela precisa? E a amiga da Catarina diz de tudo, mas de tudo como tido um emprego, eventualmente tiveres carne, uma coisa assim. E lá a minha teoria é que, como o Estado não pode fazer tudo, temos que estar preparados com isso. E preparado significa o quê? Já pensei muito sobre isto, que eu acho que alguns vão se safar. Ou seja, vão se safar no sentido que vão ficar entre as gotas. Vão escapar à crise. E é normal. Às vezes acontece. Há pessoas que perdem o seu emprego, outros que continuam. Continuam com o emprego. Claro. Bom, agora, isto vai ser uma chamada de atenção de consciência para quem se safe. Para quem se sabe, vai estar muito mais atento ao que se passa à nossa volta. Porque isto não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não é só porque lá está os sacos de carne e tudo isso à nossa volta. Ou seja, é um quadro banco alimentar contra a fome, mas do dia a dia, ao lado do dia a dia. E há uma responsabilidade acréscima de quem, neste momento, que está a passar entre as gotas. Bom, mas temos de terminar num tom mais otimista, Begonha. Vamos lá ao teu positivo. E vou terminar num tom otimista, porque temos de ser un bocado otimistas. Eu sou otimista. E para mí o bon chamase Lisboa. Eu cando saio de cá, é verdade, vou a España, ou vou a miña cidade de Adosao, a Santiago de Compostela, a ver a miña familia, a miña casa, mas cando volto cá, a Lisboa, é voltar a casa. E eu emociono-me cada vez máis, é unha paisao que dura xa quase 18 anos, é dizer, unha paisao que non disminúe, que crece. Eu cada vez gosto máis desta cidade, gosto máis de Portugal, e é un sentimento de verdade, e eu digo con o corazao, que sinto cando eu chego, cando eu saio de Lisboa e cando eu volto a Lisboa. Eu volto a casa, e síntome tan ben cá, e é unha sensación tan maravillosa de ter a sorte de viver nunha cidade como Lisboa e nun país que sempre me acolleu tamén. De verdade, digo obrigada e dou as grazas de verdade por ter a sorte de viver cá. Bom, só te fica bem. Mas é verdade. Olivier. O positivo da semana tem a ver com uma pequena aventura que me aconteceu, extraordinária, sobre a gentileza das pessoas, no episódio 45, que tem a ver com mas eu adoro este tipo de momentos, e vou levantar dinheiro rapidamente, multibanco, estou no carro, não tenho tempo para não haver lugar, 4 piscas, e estou a tapar a saída de carro, mas não tinha visto que havia um senhor lá dentro, e eu levanto, portanto, o vidro e digo ao senhor que tem 70 anos, o senhor vai sair, hein? E ele diz-me, não vou sair. Bom, ele sai do carro, vem ter comigo e diz, é complicado, não é arranjar um lugar neste bairro. Eu disse, mas por acaso eu não queria estacionar, só queria saber se não estava a tapar o senhor para levantar dinheiro. E o senhor diz-me, mas vai levantar dinheiro? Diz, vou.
Então vai lá, disse a senhora. Eu fico a vigiar o seu carro. Vigiar o meu carro, mas não preciso, muito obrigado pela sua gentileza. Então, peraí. E depois eu tinha vergonha, porque estava uma fila de 3, 4 pessoas e o velho vai ficar, a pessoa idosa, vai ficar ali. E eu fazia sinal, vai-se embora. Porque ele, tipo, na boa, eu posso retirar o carro. E ele, não, eu fico aqui. Eu não sabia o que é que dizer. Mas não. que É o que andar em- acontece em Portugal. 10 minutos depois, o senhor, tipo, pronto, ele não sabia o que é que fazer, pronto, dei uma nota de 20 euros. Não é verdade, isto não Mas esteve pendente do teu carro. Isso, Sim, é o que dá a andar em carros topo de gama como o Olivier. Isso Tem é sempre muito alguém que quer bom. guardar. É dizer, os Vamos, portugueses são vamos terminar únicos. o Visto de Fora todas as semanas. Aqui estamos a conversar sobre Europa, Portugal e os portugueses com os nossos amigos Olivier Bonamici, Begonha Inigas. Obrigado e até para a semana. Um abraço. Para a semana. Foi mais um Visto de Fora na Renascença. Begonha, Olivier, Miguel, grande abraço, bom fim de semana.